Avante roladores! Começando mais um RPG de quinta, dessa vez comigo, eu, o mestre definitivo do RPG de quinta, mestrando Pathfinder 2. Sim, Lucas fez lavagem cerebral em todo mundo mesmo. E eu ganho um royalty pra cada pessoa que eu faço lavagem cerebral. Vocês ouviram isso, né? Tá gravado, né, Watson? Vai sair na gravação isso aí. Tá gravado em mais de um local, né? É isso aí. Muitas provas. Se você botar isso aí, o que, Lucas? Você ia ameaçar ele? É isso mesmo que eu escutei? Eita, quantos crimes! Em menos de 30 segundos de áudio! Eu não cairia sozinho, eu só digo isso. Eu denunciar todo mundo. Beleza, a gente tá aqui com Alisson, o anão. Estarei jogando com Zandalk, o mão de espada, um monge humano, adorador de muitas seitas. Não, é um monge, perdão, não é seita. E nunca foi tão difícil colocar um áudio pra gravar. E o próximo aqui, na chamadinha da escolinha do Pathfinder 2, Hudson. Eu recuso, tudo que foi dito contra mim não era eu, era meu clone do bem. Aí começa a tocar Michael Bolton no fundo da novela O Clone. E você descobre que na verdade o Matheus é seu pai e ele aproveita para se... Muito bem, eu vou jogar com Liandre Melanor, uma feiticeira amaldiçoada, e o resto vai descobrir aí no meio da... Ela é esquizofrênica e não sabe. Também. O próximo aqui, um cara que estava muito tempo banido do RPG de quinta por má conduta. Max, pode se apresentar dessa personagem aqui. O cara que tava... essa informação. Eu vou jogar. Olha, pra você ser banido por má conduta no RPG de quinta, você não tem que ter muita coisa boa não, viu? Eu vou jogar com uma clériga chamada Paris Descent, ou Praise the Sun, pra galera que é mais chegada. Max, explica a referência pra galera. A galera é burra. Eu tenho que explicar. E aqui é didático. Tem que falar, sempre que você falar seu nome, você tem que fazer biquinho. Paris Descent. Paris Descent. Aí ela é defaulta da Santa Greta, que é a padroeira do Tarton, uma delas. E ela tem alguns laços com o último Torgan. Beleza, Max, só pra te avisar, pô, são 3 strikes, tá? Cuidado, que ao longo da mesa é só isso que você pode usar. Ok. Porque é geladeira mesmo, né, bicho? Só parar com essas coisas aí que tu faz. O próximo aqui tô vendo que na verdade não é uma lista, é um monte de bolinha. Lucas, por favor, fique sóbrio, dá aquela lavada no rosto, 3 tapas na cara e finja que está no controle das suas ações. E muito energético. Finalmente eu estou jogando! Finalmente, Pathfinder 2! Morreu, o personagem morreu. Após anos de lobby, meses de lobby, finalmente eu posso jogar. E eu vou jogar com Eden Smith, um goblin aí de tendência neutro e empreendedora que tá aí não em busca de level, mas de empreender e falir diversos entes empresariais. E da contradição. Então você admite que o liberalismo é uma fraude, Lucas? Ele só serve para ser um lore de RPG? Nunca poderia falar isso. Você já falou, né? Já entendi. E o próximo aqui é Matheus, o cara que tá... Você tá falando, Matheus? Agora não. Quer dizer, ao não dizer que eu não estou falando, eu estou falando.
Então essa Beleza. Matheus, o ex-druida, ex-spellcaster, ex-amante da natureza, que agora é só um. Com o tempo a pessoa amadurece e percebe que essa parada de magia não serve pra nada. O negócio mesmo é tacar flecha e Como dar dizia dano. na hora da aventura, os magos só inventaram isso pra pegar as gatinhas, cara. 5 ou 6 gatinhas. Cada um. Enfim. Galera, eu vou jogar com um Halfling, guerreiro, chamado Zack Três Flechas, que tem o objetivo de encontrar sua tutora que desapareceu depois de algum tempo. E em meio a clones do mal, pessoas que são aliadas ao liberalismo e monges que adoram seitas, além de um membro banido de uma confederação nem um pouco bem Ortodoxa. vista, eu só estou procurando aqui dar umas flechadas na Idade Média. É isso. Fala o cara que o nome dele ia ser Nelly. É o Eu que? queria fazer um adendo aqui, uma observação. Adentre-se. Todo personagem que atira mais de uma flecha por vez no RPG de quinta não tem um bom final feliz. Provavelmente você vai ficar paraplégico. Ainda bem que é só um nome. O ACD tá aí só esperando o personagem de Matheus. O último cara que atirava mais de uma flecha, velho, nunca mais viu a família dele. Por opção. Não é uma coisa muito ruim. Beleza, a gente pode começar agora o início, né, do que seria essa campanha de Pathfinder, que a gente não, né, eu humildemente batizei de Darton Royale, né, que vai se passar no país, né, dessa era de Darton, que é conhecido, vou colocar aqui no Roll20 para vocês, os players vão ver, mas os que está escutando o áudio não. Mas talvez a gente libere depois as imagens aí. Ou não também. Depende da preguiça. O que a preguiça permitir. Eu vou liberar o mapa. No caso... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, capitão. Pronto, Cartan é nada mais do que um país de Darton, que na era atual se encontra dividido por uma guerra civil, né? Pois no ano atual completa-se 10 anos da morte em massa da família real de Cartan, né? A família que unificou 3 bandeiras, né? De 3 famílias nobres do país, que eram muito conhecidos em cada um na sua área de expertise, nas suas áreas de desenvolvimento próprio de cada família, né? Formavam o reino inicial de Catan, que é a família real, que era os Rotenbard, né? Juntamente com os Benfortes, que inclusive tem um background relacionado ao personagem de Lucas, que a gente vai tocar mais para frente. Também tem os Guntersons, né, que são uma família de anões, né, nobres anões. E deixa eu ver aqui que eu esqueci o último. Só uma coisa enquanto tu procuras. Tu estiver mostrando o mapa, tem que arrastar o tokenzinho que tem uma faixa pra gente poder ver. Eu sei, eu vou mostrar o mapa daqui a pouco. É porque eu vou primeiro passar tá. no contexto aqui. Beleza. Pronto, no caso, vocês já deram para perceber que foi um país que estava em guerra, tá? Por isso que essa imagem inicial aí de uma guerra que está sendo travada no que agora eu vou mostrar, que seria o mapa. Estão conseguindo visualizar agora? Sim. Estamos, capitão. Vocês estão vendo um martelozinho de clérigo Perto da cratera regida.
Tô vendo. Sim, sim. A cratera Sim. enrijecida é um ponto que a gente vai abordar também um pouco mais pra frente. Onde está aqui esse tokenzinho de um guerreiro é onde fica a chamada faixa do repúdio, que após esses anos de guerra civil, né, os chamados fronteiriços que habitam onde está esse martelozinho aqui que vocês estão visualizando, eles estão aqui na borda da fronteira do país de Cartan, estão rechaçando os antigos nobres que tentaram lutar para tomar o controle do trono de Cartan. Só que, dentre os fronteiriços, fosse essa nas quais vocês estão inseridos agora, né, eles além de conseguirem rechaçar esses nobres, o país ficou totalmente sem uma direção própria. Somado ao que agora eu vou acrescentar, que é o motivo de existir uma cratera enrijecida, é que a família real foi morta num cataclisma de magia. Mas especificamente, o herdeiro da família real, assim como o personagem de Hudson, tem uma doença muito rara associada a uma espécie de peste da época. E um curandeiro, por assim dizer, um monge clérigo, que era um adorador do Necrolord, né, que era uma das forças primordiais adoradas em Darton, era quem estava conseguindo o herdeiro do trono. Esse cultista do Necrolord, por assim dizer, era uma mulher chamada Arnette de Zaria. Normalmente os monges do Necrolord, eles recebem um nome, né, associado na língua primordial da antiga Xandria, né, uma associação com o local de onde eles vêm. Aí, ela estava sendo basicamente a curandeira pessoal do herdeiro do trono. Numa tentativa de curar em definitivo essa doença, ela construiu o que seria o chamado vitral. Deixa eu ver aqui. O vitral místico de Cartânia, que é a capital. Aqui que eu vou dar um ping aqui, não sei se você conseguir ver. Eu não estou conseguindo dar ping aqui nesse negócio. Segura o botão esquerdo. Deve estar com a reguinha. Pronto. Tá vendo a Cartânia? Aí era a antiga aí era onde a família real normalmente morava. Só que, devido à aproximação todo, uma religião chamada de culto ao Necrolord, isso fez com que a popularidade e a aceitação da família real decaísse muito de baixa casta, por assim dizer. Essa desaprovação foi progredindo também com a má gestão do antigo rei e tudo foi se encaminhando para um cataclismo, não só. Ô galera, licença aqui rapidinho, vocês estão me ouvindo aí? Uhum. Sim. Pra mais alguém, Jefferson tá cortando. às Né? vezes. Tá dando uma travada. O meu tá cortando bem pouco o dele. Ele tá Eu consegui travando, entender. ele tá cortando de vez em quando pra mim, tá ligado? Tem hora que ele fala e fica um período em silêncio de 2 a 3 segundos e depois volta a falar. Não, pra mim não tá dando esse tempo todo não. Só deu uns pequenos cortes. Ele fica em silêncio realmente, depois volta a falar. Tá ligado? Aguarda um pouquinho, uns 15 segundos e Basicamente, volta. tinha uma religião em ascensão que foi acolhida pela família real, e esse acolhimento dessa religião fez existir em Cartânia, né, que era um vitral místico que captava a energia primordial da morte em si para conseguir, talvez, quem sabe, negá-la. Só que, num ato desesperado de curar esse herdeiro do trono de toda forma, né, porque ele precisava assegurar a sua linhagem, o rei foi para uma antiga cidadela, que é essa cidadela aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, próxima aqui à cratera da enrijecida. E lá foi movido esse vitral, e quando esse vitral foi utilizado, ele se desestabilizou. Como? Porque não se sabe. Mas se sabe que nessa localidade estava o nacionalmente conhecido herói Julius Torgan, conhecido como o último Torgan de sangue. Vocês que são players já devem conhecer esse nome, mas a galera que não conhece,
é uma dinastia sanguínea, né, de um herói antepassado que tem várias gerações de Darton aqui, né, ele fica voltando a reaparecer. E basicamente, nesse cataclisma, matou 95% da família real. Os nobres se dividiram para lutar contra as criaturas mágicas que escaparam pela brecha da pura morte, né? E não só criaturas da pura morte escaparam, mas outras criaturas mágicas, demônios, seres místicos, etéreos, enfim, monstros em geral. E estavam soltos a esmo em Darton. No início, os nobres se juntaram para combater esse mal. Só que num dado momento, os interesses pessoais falaram mais alto e eles passaram a se dividir entre si. E isso foi o que fez Cartan mergulhar num 10 anos de guerra civil. Nos últimos 2 anos, os fronteiriços conseguiram expulsar esses nobres para o que seria a fronteira para a cidadela de Ramurian. Vocês estão vendo lá do outro lado. Lá por ser um deserto não cultivável, as famílias também dessa localidade começam a financiar esses lords a favor dos interesses dele na guerra. Todo mundo quer um pedaço de Cartan. Vários tipos de forças, facções, bandidos, nobres, monstros, criaturas etéreas, inclusive forças políticas estão tentando tomar o controle desse país que está mergulhado no caos. Não existe um governo funcional em Cartan. Existem pequenas províncias que conseguem se manter devido ao cultivo regional muito centralizado. Que, dentre elas, está a cidade de Ironwill, né, que é essa que está a bandeirinha vermelha em cima, próximo aqui. Vocês veem que tem uns moinhos de trigo próximo, que representa basicamente o cultivo que está sustentando basicamente a guerra como um todo. Obviamente, esse cultivo não dá para sustentar a guerra e a população de Cartan, e por isso Cartan também está mergulhado num esquema de fome, cada cidadela está por si, cada cidade está por sua conta, e isso faz com que enfraqueça não só o exército que está lutando contra os nobres, mas também a proteção dessas cidades contra esses cataclismos mágicos e brechas mágicas que têm se aberto. Concomitante a isso, quase como que uma resposta mágica do próprio planeta de Darton, o verde se manifestou no seu avatar mais poderoso, a árvore vital de Hideki. Essa árvore, ela praticamente brotou no centro do país de Cartan. Vocês podem ver aí na imagem que eu vou colocar agora, que é esse background, quase como para gerar uma espécie de equilíbrio da quantidade de morte que estava devastando esse país. E esse é o avatar do verde nessa região, nessa localidade, praticamente. Só que coisas estranhas têm acontecido nas florestas, pessoas têm desaparecido, forças inteiras de soldados têm sumido em meio às florestas, e cidades inteiras estão sendo arrasadas às beiras dessas matas, por assim dizer. O pouco que resta de civilização ou está lutando na fronteira ou está totalmente partida ao longo do continente. E é nesse contexto que vocês se veem, né, voltando agora para o World Map, vocês estão agora na cidade de Ironwill. Eu vou colocar aqui agora o mapa mais próximo. Calma. E basicamente é isso. Os personagens de vocês vão se encontrar eventualmente, mas inicialmente eu gostaria de especificar para o personagem de Matheus e para o personagem de Adson, que é o Zandalf e o Zek Três Flechas, sim. Zek, um determinado dia que raramente viu contato humano de pessoas em geral, basicamente pouco contato mesmo, vocês não têm uma produção agrícola própria e caçadas na floresta, etc, etc.
Até que num dado dia, a tua mestra, que era uma druida local, que era tida como uma gigante pelo povo da tua terra e tal, não sei o que, ela desaparece. E no que ela desaparece, forças estranhas, criaturas começam a frequentemente atacar a tua aldeia. Num dado ponto, tu vê esse ser aqui. Ele aparece em meio à floresta e todos os habitantes da tua aldeia ficam meio que impertigados com a presença desse ser, dessa criatura que, ao ver dos Halflings, é gigantesca. E esse ser, ele basicamente, com um levantar de mão, consegue obliterar toda a tua aldeia usando de magia natural primordial tirada do próprio verde. Todas as vidas, tudo que você consegue enxergar e ver é transformado em uma amálgama de carne e floresta, por assim dizer. Os que não se transformam nesses tipos de criatura, outros são transformados em seres silvestres, veados, javalis, e você vê os seus entes queridos, seus conhecidos, seus parentes distantes, todos eles, um a um, serem obliterados pela força selvagem e avassaladora do que parece ser um druida que, no seu olhar, apenas carrega uma sede de sangue insaciável, quase que como carregasse o peso de uma vingança mortal a ser cumprida. Beleza? Nisso, o teu personagem se desespera e ele entra na mata e, após um ou dois dias de caminhada, ele tromba com o personagem de Hudson, que é o Zandalk de Swordsman. De Swordsman, perdão. O Zandalk, ele tem uma história muito semelhante, pois nascido e criado no monastério de Sonya's Hand, né, que é uma antiga monja, né, que deu origem à ordem dele. Esse monastério também foi atacado pelo que parece ser um exército de druidas que se autonomeavam a Corte do Verde Profundo, ou a Corte da Esmeralda Selvagem. Alguns começaram a nomear esse grupo que obliterou umas 2 ou 3 aldeias, e o monastério de Sonya's Hand foi completamente obliterado. E assim como o Zack, Zandalk também agora carrega um fardo triste, que é ter visto todos os seus irmãos, mestres, inclusive a mestre dele, serem transformadas em ou animais silvestres ou em amálgamas de carne e vida vegetal. Você se encontra em meio à floresta e o Zandalk oferece uma ajuda, oferece uma mão de socorro para vocês se evadirem daquele local que está, obviamente, sob um ataque pesado de árvores do verde na sua potência mais acelerada. Quando vocês se debandam desse local, o Zandalk comenta com o Zack da seguinte forma: que um dia a sua mestra havia comentado com ele que um clérigo muito famoso e conhecido lhe devia um favor, e se caso alguma coisa acontecesse durante a peregrinação do Zandalk, ele deveria procurar o clérigo chamado Julius Torgan. Esse que tem uma reputação moderadamente respeitável por todo o país de Cartan, perdão. É uma criatura que ele é meio controverso em algumas áreas, em outras ele é tudo como herói, mas você sabe uma coisa: se há alguém que possa ajudar vocês nessa hora, talvez seja ele. Porque a única força que pode ainda, quiçá, representar um bastião de ordem, lei e justiça, entre aspas, seria a força dos fronteiriços. E é para lá que vocês vão. Ao chegar lá, vocês estão liberação agora de vocês. A gente chegou já na cidade dos fronteiriços? Sim, isso é basicamente a introdução de vocês. Vocês estão na cidade de Iron Hill. Certo. Nesse caso, não tem muito o que fazer, não. A gente sabe a localização onde Júlio se encontra. Beleza. Vocês estão vendo uma cidadela que está envolta de umas muralhas pretas aí, que tem uns pontos de muralha? Sim. Bom, vocês se dirigem até lá, é porque eu tô falando há tanto tempo, né? Mas
Basicamente, vocês se dirigem até as muralhas desse local e pedem para ter uma audiência com o Júlio Storm. Vocês se dirigem ao que deveria ser Na verdade, não tem paredes, não tem muros, não tem teto, são apenas barracas improvisadas cercadas por muralhas de palafita e madeira recortada recente. E o que não é madeira cortada recente é madeira queimada, que ainda não teve tempo de ser substituída. Ao caminharem algum tempo, vocês se deparam com uma figura meio estranha para estar envolta ou inserida naquele local. A figura anda apressadamente naquele local. É o que vocês acham ser a cabana do próprio Júlio Storm, porque é uma cabana nitidamente voltada para a guerra, pois ela tem várias acomodações para armas, improvisadas, não improvisadas. Você vê que muitas armas não têm muita qualidade. Ao pedir essa audiência, vocês veem que o pessoal... você fala o nome da sua mestre, Zandal, que eles vão abrindo caminho, etc. E vocês seguem a acompanhar dos passos de o que parece ser um goblinoide, um goblin. Você vê que ele entra sem nenhum tipo de cerimônia naquela cabana. E ao entrar lá, ele se depara com esse ser aqui. Meio que semi-deitado numa cama improvisada com peles de carneiro. O cheiro que vocês sentem ao adentrar nessa cabana é de velhice e doença. Num canto à direita, vocês notam também a presença do que representa algo totalmente contrário ao que o cheiro denota para vocês. Uma clériga jovem, de aparentemente uns 17 anos, e logo ao lado dela, o que parece ser uma nobre, né? Que é quase assim, a mesma idade praticamente, né? E só que com vestes muito mais bem trabalhadas, né? Uma roupa de maior qualidade, tudo, e com um comportamento, como é que eu posso dizer? Uma linguagem corporal quase que da alta realeza. Bossa o nome da adjetivo. Já a clériga, você vê que ela carrega um espírito jovial de quase como um sol vivo. Vocês não conseguiriam descrever de outra forma. Ela é pálida, mas porém as bochechas coradas, ela tem uma beleza meio nórdica, mas ainda assim a juventude é a característica que mais se destaca nela. Só que vocês notam que apesar dela ser jovem, ela também não é fraca. Ela é moderadamente robusta, por assim dizer. Você vê que elas ajudam o que seria o que vocês presumem ser o Júlio Storm, né, que é um senhor já de idade avançada, etc. E o Goblin está carregando um frasco na mão, né? E você vê que tem diversas ataduras em volta do corpo do velho. E não só a doença está acometendo ele, mas ele tem também machucados de batalha. Você vê que ele é um proeminente guerreiro, apesar de sua idade avançada. Nesse ponto, vocês todos se encontram e se deparam entre si. Basicamente, agora, vocês podem interagir livremente entre vocês. E quando chegar a hora que vocês questionarem alguma coisa ao Júlio Storm, só vocês falarem, eu respondo. E vocês podem fazer o que vocês acharem melhor ou se abordarem entre si. Boa noite, senhor. Eu posso ajudá-los? O Zack, por ser um hobbit, ele é um pouco pequeno. Ele olha assim pra galera, puxa a manga do Zandalk e diz: Zandalk, eu pensei que a gente vinha aqui a procurar ajuda, mas parece que eles precisam mais do que a gente. Eu acho melhor dar meia volta. Calma. Deem a volta. Aqui não é lugar de caridade, não. Deem a volta, lá vende poção. A poção custa 3 moedas de prata. As espadas curtas estão vendidas ali na frente. Pode dando fora. Você vê que o Júlio Storm, ele fica impertigado com a conduta desrespeitosa do Ralph, mas ele, embora olhe com desaprovação,
ele se levanta de pé, ele se sobressalta, soltando da Paris de Saint, né? E ele dá uma cuspida forte assim no chão. E ele fica só esperando o Zandal falar. Nós Então, viemos em busca Passei uma conversa particular. de algum auxílio e conhecimento do Sr. Júlio Storgan. Gostaríamos de uma audiência com o mesmo, se possível. Eu sou o que restou de Júlio Storgan. E você vê que ele enxuga as paradas no queixo assim, de maneira bem robusta e agressiva, né? E ele te olha de maneira penetrante. Ele caminha lentamente até você e você sente uma presença que, apesar da velhice, é moderadamente ameaçadora. E ele Eu faço pergunta: uma reverência, no caso, quando ele está se aproximando, eu faço uma reverência. Se apresentou, coloco a mão aberta e uma fechada, né? Fazendo a reverência que o pessoal, os monges fazem. beleza. E Ele falo com ele. estende a mão para você como um aperto de mão totalmente informal e rústico, que somente um trabalhador da terra faria. Pronto, após a reverência, eu me levanto e pego na mão dele. Sr. Torgan, gostaria de conversar com o senhor, se possível a sós. Não há nessa terra alguém que eu possa confiar mais do que aqueles que carregam não meu sangue, mas o meu espírito. Essas são a prole de Torgan. Nesse caso, eu posso me comunicar abertamente com o senhor e com seus refugiados. Pode me chamar de Paris. Parisi, é um prazer, me chamo Zandalk. Muito bem-vindo. E você, meu caro comerciante, Eu acho que isso aí é. Desculpa, eu tava no Os mutado. preços estavam muito altos. Eu tava falando aqui, desculpa. Quando tu fala isso, Adson, caramba, de novo, Bo. Eu já falei, você fica trazendo essa galera. Depois fala pra gente. Eu mal tenho recursos pra fazer as suas poções. Quem dirá ajudar um Halfling de 32 centímetros e esse cara musculoso aí? 68 centímetros pra sua informação, meu cara. a Ele sabedoria do toca. fato e a força do bode um dia encarregará de você. Caralho. Tu também fica dando esculturas do pato e do bode. Não tenho essa habilidade. Foi perdido há séculos. Só os mais poderosos monges dessa ordem possuem tal habilidade. Fiquei orgulhoso aqui de saber que surgiu uma ordem disso. Eu também gostei muito do Adson, quando o Adson falou. Enfim. E você, minha cara dama de cabelos de fogo, está também perdido entre esses seres? Dama? Você realmente não sabe quem ela é. Aí o Júlio Storgan, ele toca no teu ombro, Zandalk, e fala dessa forma: eu não solicitei nenhum tipo de reverência. Talvez ela o faça. Ela é herdeira do clã Elanor, perdão. Yada, por favor, vá ter com sua irmã. Anissa disse que chegou correspondências muito sérias do clã Aleatórios. O clã Aleatórios também se faz presente. Claro, Lucas. Aí sim. O clã Aleatórios ele é uma entidade já do RPG de quinta, tá ligado? Gerente de banco, hein? O cara já começa. Diga aí, olha, quando o cara já começa com a bunda virada pra lua, não tem pra onde não, velho. Quando o Zack escuta isso, ele diz: essa parece ser uma intimação um tanto específica. Ou não? A personagem de hoje se pronuncia, não? Eu coloco a mão assim na orelha, tá ligado? Desculpa, tá que não dá pra escutar o que a plebe tá falando. Bárbaro Calça. Burguês safado! Ele é um nobre. Ele é um Eu nobre. olho assim pra eles. Vocês caem muito fácil dessa historinha. Aí eu vou, pego um copo de uma bebida que tava lá.
Vocês até agora só ficaram de mimimi aí, falando tal. Eles ainda não falaram nada, pra falar a verdade. Eles pediram pra falar e foram interpelados pela galera aí. O microfone de hoje tá estourando. Mimimi aí. O Torgan fala com reprovação: Liandre, seu pai não iria gostar que você falasse dessa forma com aqueles que podem ser, quiçá, os súditos de uma futura coroa. Ele te dá um tom de reprovação, Hudson. Ele fala contigo assim. Você vê que quase com todo mundo aí, Zandalk e Zek, ele é quase como se fosse um pai postiço para a maioria das pessoas que estão ao redor do círculo pessoal dele. Pra maioria das pessoas. Diz bem, maioria. Na boa, eu não sei porquê. Eu olhei pra foto desse cara e eu só imaginei um Paulo Coelho com cabelo. Caramba, velho, não, doido. Esse bicho aí é massa, velho. É sério. Eu só não vou matar ele porque já se escolheu uma imagem de um ator que eu gosto muito. Eu só criei essa campanha com a imagem desse cara como sendo o Júlio Storm, velho. Eu não tinha a minha pretensão dele. Eu só criei o Júlio Storm pra ser esse cara, velho. Após me apresentar ao pessoal, eu volto minha atenção ao Július. Sr. Torgan, o caso aqui é urgente. A minha aldeia, em que eu frequentava, junto com uma outra aldeia do meu caro amigo que veio aqui comigo, Zek, foi abolida e exterminada por um ser que eu creio que seja um druida, um ser da floresta. Mas é algo totalmente contraditório, pois não é coisa dos druidas, os amantes da floresta. Eles simplesmente destruíram ou transformaram os habitantes em animais selvagens ou então em pó. Olha, se você pensar bem, isso é coisa de druida mesmo, viu? Leandro, é que eles realmente não entendem que a natureza foi criada apenas para servir como matéria-prima. Mas você vê um cara chegando como um druida, com todo esse poder que ele falou aí, transformar as pessoas em animais, em pó, em cinza, em árvores e tudo mais. Isso é bem coisa de druida mesmo, ele realmente é um amante da natureza. A maioria dos druidas tem a sabedoria do pato. Isso não faz parte do que deve ser feito. Vocês estão julgando muito a maioria. Acredito que vocês estão enfrentando, digamos, uma parte que não seja a maioria. Cara, Zandalk, tu lembra que esse druida em específico, ele não se movimentou durante o ataque ao monastério de Sonya's Hand. Ele mandou outros druidas de potência quase semelhante à do ataque que foi nomeado por Mateus contra o monastério. Você vê que esses druidas, eles não carregavam uma força druídica comum. Tanto é que mesmo os monges mais poderosos da sua ordem não fizeram frente ao poder que a natureza se opôs a eles. Eram druidas de outro nível, literalmente assim, eram druidas de um poder quase que abissal frente ao que vocês comportavam no monastério. Já na aldeia de Mateus, quase que com um certo tom de prazer na destruição daquelas pequeninas vidas, foi o próprio Beonerak que, nomeando-se, né, ele apenas disse: Mateus vai lembrar para sempre, o personagem de Mateus, o Zek, vai lembrar para sempre desse nome, porque ele é a única pessoa que escutou de fato esse nome antes da vida dele ser obliterada. Caramba, tu é morto? Eu faço essa observação ao Torgan e digo: a minha mestra, Anastácia, disse que de procurar assim, casos de extrema necessidade, e eu creio que isso é uma extrema necessidade, pois eu não sei como lidar com esse caso, e provavelmente eles podem aparecer novamente e fazer isso até com essa pequena aldeia. Veja bem, senhor Júlio Torgan, o Zek, ele pega da cintura dele uma pequena espada, finca no chão e fica em pé para ele crescer mais 10 centímetros.
Então, a situação é a seguinte. A gente conheceu uns caras barra pesada. Os caras são da tua espécie, é daquela galera que terminou de comer, joga o prato no chão e nem diz obrigado. Esse tipo de gente que a gente tá falando. Além do mais, o cara era oportunista. Ele aproveitou o momento em que a minha mestra também tinha sumido e tocou terror lá na cidade. Sorte dele que eu tinha coisas a fazer em outras cidades no meio da floresta enquanto corria, quer dizer, enquanto eu tinha coisas a fazer, você entende? Então não tive como lidar com ele. Mas o cara é barra pesada, vou avisando. É melhor a gente fazer alguma coisa a respeito. Você vê que ele não consegue evitar uma risada quando você ouve você falar. Ele olha com assim, um tom de quase cômico na maneira como você fala, mas ao mesmo tempo ele dirige-se com respeito a você e diz assim: nobre mestre Zendalk, vejo que sua coragem é totalmente inversamente proporcional à sua sabedoria, pois saberia que se movêssemos as forças de Ironhill, os nobres do vale com certeza retornariam e avassalariam ainda mais esse país. Mas eu tenho uma ideia de como podemos resolver ambos os problemas. Vamos ter, todos nós, um jantar onde debateremos nossas opções após o Conselho de Guerra. E digo também para você, Zandalk, que Anastácia não só foi a sua mestra, como também foi minha mais profunda amiga quando visitei o monastério de Sonya's Hand. Foi com ela que compartilhei o que hoje considero pouco de sabedoria que ainda carrego nessa carcaça velha e nessa cabeça dura. O Adam já deve estar voltando com a carta que necessita e peço que, por favor, sentem-se e vamos deliberar assim que a carta e a alimentação cheguem. Venham por aqui. O Zack desce da espada, puxa ela, limpa a terra que está um pouco na lama e diz: nova como sempre, e guarda. Eu faço uma reverência aos personagens e sigo a clériga, que eu não lembro o nome. Presidção. Cara, ao vocês se sentarem, você vê que o Thorne, ele... o Zack chegou a pronunciar o nome do druida que atacou a vila dele. Não. Não? Não. O cara Beleza. olhou pra mim, minha história e riu. Não, pô, não por falta de respeito ele riu, mas porque tu falou tanto cheio de gíria, tá ligado? Na frente de um velho. Aí, cara... É porque ele é um druida da Zona Leste, meu irmão. Ele acha teu dialeto engraçado. Ele acha a maneira a maneira como tu te portas. Achou meio engraçado, que apesar de tua baixa estatura, tu demonstrava uma coragem desproporcional. Quando ele estiver dormindo, tu dá uma facada e pergunta se ele acha graça agora. E agora, malandro? E agora no chão? Sangrando? Beleza, velho. Após alguns momentos, o personagem do Adam, Shelby Smith, volta para a cabana principal. Você vê que alguns nobres acompanham ele, alguns poucos nobres, tipo uns 3, tá ligado? Vocês sabendo que há várias famílias e condados e terras e marcas nobres, vocês acham estranho ter apenas 3 no Conselho de Guerra. O restante são alguns soldados um pouco mais armados, o que parecem ser capitães e tal. No total, somam-se mais uns 8 indivíduos que se somam nessa cabana, né? E o Adam, ele vem a uma criatura que desperta, principalmente no Zandalk, uma atenção tremenda. Quem desperta uma atenção? Essa criatura vem acompanhando o Adam e você vê que eles se comportam quase como irmãos, um implicando um com o outro. O Zandalk, ele puxa a ata da veste da moça e tal. A moça dá um pescotapa. Depois eu fico dando uma risada
como uma conduta meio fraternal. Você vê que, ao entrar na cabana, ela olha diretamente para os olhos de Zandalk. E Zandalk sente no seu íntimo estremecer. Ele nunca tinha visto uma criatura que ele considerasse tão bela quanto essa. Eu vou colocar uma poção de ácido na bebida do Zandalk. É o quê? A circulação do meu sangue aumenta. Em pontos muito específicos. Na bochecha. Cara, Exatamente. Zandalk, bicho, tu olha para essa criatura e tu fica paralisado. O teu olhar acompanha cada microcentímetro que ela avança dentro da cabine, e ao se sentar, ela finge que não está olhando para você, mas do canto de olho ela te encara, e você sente uma conduta meio estranha por parte dela, quase como se ela estivesse te chamando, praticamente dessa maneira. Zandalk, você tem algum voto que impede você de sentir atração por seres femininos, por assim dizer? Não, a sabedoria do pato me ensina que aquilo que é belo deve ser consumido. Exatamente. Se você dissesse o contrário, eu não aceitaria. Também Beleza, fala que beleza. se você encontrar um travesti no beco, você deve estuprá-lo, mas isso não faz parte. Lembra de cortar isso, É o doido. quê? O pato, ele fala, assim como o pato consegue ficar na água e não afundar, é um ser que também consegue voar. Ele está em todos os planos, ou seja, eu vou comer essa maloqueira. Beleza, velho. Tu vê que ela se aproxima, ela dá um beijo na testa do Júlio Storna, ele dá um leve abraço de lado assim nela, diz, que bom que você veio, você trouxe o que eu pedi. Aí ela dá uns envelopes, assim, uns pergaminhos e tal. São mais do que vocês conseguem contar à primeira vista. E você vê que muitos deles têm selos de casas nobres. Dentre elas até da própria casa de Hudson, da personagem de Hudson, a casa Melanor. Beleza? Ele começa a abrir de um por um, ele lê rapidamente alguns e tal. E o que mais chama a atenção dele é um que não tem uma marca de nenhum selo nobre. Ou seja, ele não deu prioridade àquilo que os nobres estavam tensionando naquele tipo de comunicação. Ele foi diretamente no que tinha uma comunicação do clã, não do clã, mas da família, aleatórios. Vocês notam que ele está olhando aquilo, está lendo, ele vai acariciando o bigode, vai puxando o bigode, ele vai coçando o queixo, andando de um lado para o outro e tal. E vocês têm a oportunidade de ver por baixo das várias ataduras certas manchas secas de sangue, ora umas cicatrizes protuberantes que se estendem até o início do pescoço, uma mão calejada e uma criatura, um ser. Se você pudesse atribuir ao Júlio Storna um atributo apenas, seria de que ele é um homem que sente o peso do arrependimento. Você vê que ao se debruçar pela mesa, cai um pêndulo com um símbolo que todos reconhecem como sendo uma religião muito pequena, de seres muito escusos assim, mas é o símbolo da religião do viajante. Ele é um conhecido clérigo do viajante. E você vê que o símbolo basicamente é um escudo com um orc segurando uma espada. Tem um símbolo assim, vai formando um símbolo que lembra o símbolo geral do viajante, né? Que é o infinito. Adson, tu fica magnetizado com essa criatura e os nobres começam a deliberar entre si. Nessa conversa, vocês expõem as preocupações com você, com os ataques do que vocês podem nomear. Eu tô anotando tudo. É a reunião com os nobres, né? Eu tô tomando nota. Beleza, tu vê que boa parte das reclamações, Lucas, como tu já tá cansado de anotar, também tô anotando possíveis picuinhas, indiretas e fofocas de modo geral para utilizar isso contra os nobres. Todos eles têm reclamações muito insatisfeitas sobre a gestão dos recursos.
que tipo, tá faltando comida no front, não tem força suficiente para defender durante a noite, não tem maneira da gente permanecer nessa guerra por mais um ano, se fosse fortunas e milhares de quilos de grão em troca de uma guerra que, em tese, a gente deveria estar buscando a paz, diplomacia, e você sabe, Lucas, como uma espécie de intendente do exército local, que cartas pedindo trégua e medidas mais pacíficas de lidar com a guerra não faltam. Só que todas elas implicam em deixar os nobres voltarem para as terras de Cartan, né? E dominar basicamente toda essa região. E tu sabe que esse local onde está estabelecida a Guerra da Fronteira é nada mais nada menos do que uma antiga fazenda pertencida ao Júlio Storm, a fazenda de Ironhill, que acabou se transformando nessa aldeia devido à força militar que aí está. Entendeu? Tu vê que eu não sei se tu se preocupa ou não com a saúde do Júlio Storm, mas à medida que tu vai dando remédios, tu sente cada vez ele carregando um peso impossível de se carregar. De um peso de uma guerra, de um juramento que impedir que Cartan mergulhasse definitivamente na tirania e virasse tudo um jogo político onde os nobres massacrariam a plebe novamente em retaliação pela plebe ter expulsado eles. Entendeu? Você sabe tudo isso, você está cansado de anotar essas informações e mais uma vez você reitera que há nobres aliados, inclusive da própria família Melanor, que reprovam a conduta do Júlio. Ele basicamente está lutando uma guerra sozinho, conseguindo alianças parcas e a cada dia ele perde mais um aliado. Vê só, enquanto tá rolando aí essa reunião e tal, os nobres brigando entre si, o Zack, ele se aproxima do Torgan e diz: meu velho, eu não pude deixar de perceber que você tem uma fezinha aí um tanto diferente, não? Não é uma fé diferente. É a fé que me move da juventude até agora. E com certeza será a fé que será o meu caminho para o pós-vida. Se Não, isso não existir de fato. Aí ele acaricia o bigode assim, quase que como... Zé, que você nota no semblante dele que um homem velho pode se permitir vislumbres de titubear da sua própria crença. É quase como se ele não visse mais tanto sentido em adorar cegamente nada. Eu olho assim pra ele: meu velho, não leva mal, mas o que eu quis dizer não foi isso. O que eu quis dizer é: você tem uma fé peculiar. Eu já ouvi falar dela com a minha mestra antes dela sumir. E aparentemente vocês são meio que obrigados a proteger alguma causa. Qual é a causa que você protege? Basicamente, a causa que eu protejo é garantir para os que trabalham na Terra um mínimo para sobreviverem dela. Eu só segui e aceitei o juramento de Brokenwind e ser vassalo dos Rotenbard, a antiga família real, caso você não tenha notícias disso, porque eles me prometeram o povo que vive dessa terra a liberdade para comercializar, viajar se quiserem, prosperar, tornar-se nobres, tornar-se valorosos com as forças de suas próprias mãos. Aí ele olha de relance assim para o Adam e diz: foi sobre esses preceitos que eu guiei cada um que estava ao meu lado. E se algum deles não valoriza isso, é porque tem a cabeça dura demais para aprender com um velho sábio. Ou um velho tão cabeça dura quanto. Entendo. Então você vai ficar feliz com o seguinte: a minha mestra, a Faebela, talvez você conheça, a elfa famosa. Ela pode nos ajudar nessa guerra contra o tal do... Qual é o nome daquele otário mesmo? O Nerak. Aquele cara, ele tava se achando demais. Mas com a sua rede de contatos, que eu imagino ser grande, se conseguirmos encontrar a Faebela,
Talvez ela possa resolver essa parada pra gente. Zack, posso chamá-lo assim, meu jovem? Sim, Zack. Zack 3 Flechas. Antes era Zack Floresta Mentira. Agora é Zack 3 Flechas. Mas no momento eu só disparo uma flecha. Ele te puxa pelo canto pelo ombro e fala: talvez você não saiba, mas cada aliança que eu tenho aqui nessa tenda comigo está segurada pelo fio de um cabelo. A única maneira de eu conseguir assegurar tanto a continuidade da defesa do país, como o juramento que cada um daqui também fez. Ele não está se referindo a vocês, ele está se referindo aos nobres. Beleza. O juramento que cada um daqui fez é basicamente para proteger essa nação. As cidades estão entregues, Zack. Entregues ao caos, à fome e à desesperança. Seja quem for o seu druida, ele pode esperar. Eu sinto a sua perda, eu lamento por ela. Eu gostaria muito de poder revertê-la. E eu colocaria meu martelo de guerra à sua disposição se não existisse uma guerra. Então eu te peço, Zack, me ajude a manter essas alianças. Me ajude a resguardar o povo dessa terra contra os nobres do Vale do Orvalho e talvez nós tenhamos força para procurar o seu druida e talvez lhe prometer uma vingança digna pelos seus e pelos monges de Sonya's Hand. Que esses também são seres de minha profunda consideração. O Zack olha pra ele. Ele tá sentado numa cadeira em frente a uma mesa, certo? Eu imagino. Ou ele tá em pé mesmo? Não, ele tá em pé. Ele faz questão de ficar em pé, apesar de não dever. Beleza. O Zack ele se pendura na mesa. Com algum esforço ele sobe nela. Chegando na altura do cara. E diz: então nós temos um trato. Ele estende a mão. Eu lhe ajudo e você me ajuda, certo? Quem quer rir tem que fazer rir. Isso eu entendo. E é um momento propício esse. Aí ele estende a mão assim da carta para dar a carta para o Adam. E o Adam começa a ler a carta em voz alta. E basicamente o que ele está falando, Lucas, basicamente o que o teu personagem tem que dizer é: o clã aleatórios, a família aleatórios que está mantendo a cidade Aleatórios Keep. É o nome da fortaleza deles. Que é quem tá uma torre que fica se teleportando de lugar em lugar. Aí nesse caso, eles que estão mantendo a produção agrícola que mantém o exército e o povo dessa região aí. Beleza? Semear na Sim, mas eu quero Arnil. rapidão. Falasse que tinha várias cartas, né? Eu quero ler todas as cartas porque eu quero vou parar um tempo, prestar atenção na letra, como é que se escreve, os 3 jeitos que cada uma das famílias que responderam a carta, mesmo com as cartas, mesmo concordando ou não. Está um bom tempo observando aí, porque provavelmente em um futuro não tão distante, cópias com a mesma grafia de tais famílias podem circular com informações verídicas ou não. Beleza, velho. Mecanicamente, é um teste de Society. Se eu gastei um tempo observando a grafia, eu tenho um bônus de 4. Beleza, CD 16. Tem um ponto aí, um Hero Point de início de sessão base, né? Tem. Beleza, bora lá, Society. Caralho, acredito que eu gasto. Eu gasto meu Hero Point. Boa, primeira rolagem do dia. Eu gasto meu Hero Point. Zerar a mesa. Tinha que ser louco.
Caralho, doido! Foda-se! Já tirei meu Hero Point. Cara, você vê que aquilo, embora você tente memorizar aquela escrita, a grafologia que é usada nessas cartas, você não consegue. Você é demais para sua mente decorar assim, de puxar pela memória pura e simplesmente. A reunião se segue. Eu posso ficar com as Você vê cartas? que- Desculpa, eu posso ficar com as cartas? Não, infelizmente não. Tem que ser devolvida, mesmo a que eu li agora há pouco. Também tem que ser Tem. devolvida. Beleza. Basicamente, a reunião se segue, vocês veem que eles debatem estratégia de guerra, quantos pereceram na última incursão, e que foi tido um cessar-fogo em homenagem a uma espécie de solstício de outono, que ninguém comemora, mas ambos os lados queriam tanto dar uma pausa na guerra que ambos aceitaram e tal. E o Júlio ele completa, né, dizendo que ele vai precisar encaminhar uma força dos seus, ou pelo menos uma equipe, um grupo de pessoas para resolver os problemas, né, diplomáticos em aleatórios keep, porque lá eles estão sendo acometidos por muitos tipos de problema e a região está infestada de situações que estão requerendo muito a situação, pois o povo sofre e os Júlios não podem dizer não ao apelo do povo. E ainda mais porque tem que somar isso a necessidade da guerra em si. Aí ele junta você, ele chama o Zandalk para perto, você vê que ele trata o Zandalk com muita consideração, respeito ao Zandalk, ele constantemente se refere a ele como um ser de sabedoria, ele começa a mostrar a carta para o Zandalk, pergunta se ele recorda de um manuscrito relacionado à biblioteca de Sonya's Hand, que falava especificamente sobre essa estratégia que ele está utilizando agora e tal. E Zandalk, tu vê que ele demonstra uma admiração tremenda à tua ordem, tá ligado? E ao passo que ele não consegue deixar de notar o teu constante olhar para quem seria a Nissa, a outra filha de criação que possivelmente está aí. Ela está num canto conversando com o que é a melhor amiga dela e possivelmente também irmã de criação, Paris. Elas estão lá e tal, e a Paris está comunicando para a Nissa que ela não vai ter com ela posteriormente, porque ela vai ter mais uma sessão de treino diário com o Torga, mesmo ela insistindo para que não, devido à condição física dele. Ele disse que nada se aprende se nada for feito. Aí ela é obrigada, e isso tu tá prestando atenção na conversa dela, Zandalk. Tu tá magnetizado por essa criatura, essa moça, ela tá basicamente chamando a atenção como ninguém jamais chamou, entendeu? Basicamente, vamos dizer que ela rolou um teste de carisma do mestre e tu deu falha. Beleza? Beleza. No caso, Se você quiser se eu opor meio que a isso, ignoro ele, né? a gente pode definir um CD para você resistir. Quer? Não, no caso, eu tô ignorando totalmente o Torga, não. Eu tô prestando atenção por alto. Não, porque você está tentando dividir sua atenção, mas a sua atenção está sendo magnetizada para a conversa das moças que estão assim no canto. Não, nesse caso eu vou tentar focar um pouquinho. Beleza. Aí ele diz para você, Zandalk, que ele precisa dele nessa incursão, e por isso ele vai mandar não a mão direita dele, mas as mãos direitas dele. Ele chama a Paris, chama o Adam, né? E começa a debater a situação de que tipo é necessária a ida de um grupo, né, até aleatório skip, onde lá precisa ser reforçado com a cidadela, fazer novos tratos de comércio. Nisso ele olha para o Adam para garantir os suprimentos do próximo ano. Do contrário, a falta dessa diplomacia, a falta dessa negociação poderá ser o fim da guerra, o fim desse fronteiriço, o fim de tudo. Beleza? E nisso ele já aproveita, faz o gancho com o personagem de Matheus e diz pro Zé que aleatório skip não só é a fonte da guerra, mas é a fonte de
toda a alimentação da região para as pessoas em geral. Se não existir o que defender aqui, vão ter o mesmo destino da sua aldeia, Zé. E eu posso contar com você para evitar que isso aconteça? Como já tínhamos acordado antes, eu lhe ajudo e você me ajuda. Negócio fechado. Pois está decidido. Ele pega o martelo de guerra dele e bate com o cabo no chão e diz assim... Eu pego minha espada e bato com o cabo na mesa. Beleza. Ele diz, então está decidido, o Conselho de Guerra está encerrado e uma comitiva irá até Aleatórios Keep, onde a família Aleatórios, na figura do Rudolf Aleatórios, vai receber vocês. E cuidado, pois o caminho até lá não só é perigoso, é quase mortal em tempos de guerra. Temos notícias constantes de grupos de desertores que debandam para virarem grupos de bandidos organizados que saqueiam pequenas cidades e aldeias. Então, todo cuidado é pouco. Vocês devem dormir com o olho aberto e o olho fechado, pois onde não há bandidos, há fendas mágicas onde demônios puxam todo tipo de vida para dentro delas. Eu recomendo a vocês o melhor das sortes e considero que aqui eu juntei criaturas que eu posso confiar de todo o meu coração. Algumas delas até que confesso que vão me fazer extrema falta aqui. Mas a causa é maior que um homem, é maior que uma vida e com certeza é maior que um velho. Aí ele se retira assim, ele pega a ampola de remédio do Adam, né? Só que ele pega meio que envergonhado de ter que precisar disso, tá, não sei o quê. Eu já falei, são 3 vezes ao dia, toma logo. Aí você vê que ele toma assim, Lucas, ele começa a tomar, ele dá primeiro com os paradas. Você tem gosto de merda? Você não... Fala aí. Não decepcionarei, senhor. Voltaremos o mais rápido possível. Eu realmente tenho que ir com a Paris, ela é... merda pra saber o gosto disso. Cara, basicamente o Adam conhece a Paris desde que ela se transformou em discípula dele. O Adam acompanhou o Julius em muitas das incursões, inclusive na incursão onde ele salvou a Anissa da morte certa. Ela estava encurralada por plebeus que queriam sacrificá-la, achando que ela seria mais um dos adoradores do cultista, dos cultistas do Necrolord. Por razões óbvias. Ela é humana? Ela é humana também? Ela é humana. Se Adson perguntasse, eu diria, ela é mais humana pra você. Quando o Zack pergunta isso, provavelmente já. Só uma coisa. Eca. Bem, vamos logo, eu tenho que passar e conversar com algumas pessoas. Sim, Gerson. Só uma coisa. Falei. Ele disse que o caminho era mortal, não foi? Sabe o que mais é mortal? O Zack tá ensinando a mesa, pula, dá um mortal. Isso é mortal. E dos bons. Cara, você vê que o Julius, ele tenta se manter uma postura séria e sisuda. Ele diz, tá aí, se você não conseguir voltar, pode demandar para um circo, Zack. Você tem talento para isso. Ora, porra. Aí ele dá uma cuspida no chão, ele deseja toda a sorte para vocês e bebe de uma vez o trago assim do remédio e joga a ampola no chão e disse, puta merda, Adam. Tá aí uma coisa ruim. São 3 vezes ao dia, faltam 2 vezes. A Arissa vai garantir que você vai tomar essa porcaria. Eu tenho quase certeza que a gente tem um prazer de fazer isso com gosto ruim. Você devia dar uma bronca nele. Eu olho pra o que... Como é o nome do personagem? Deixa eu olhar. Júlio Stoga. O personagem de Matheus é Júlio Stoga. Zack. Eu olho pra Zack, tá ligado? Aí eu bato palmas. E digo joga assim, um SP pra ele. É assim que as pessoas deviam lidar com as situações em crise, tá vendo? Ele acabou de perder tudo que ele conhecia como um aprendizado. E ele faz o quê? Dá um mortal na mesa. Beleza, vocês podem fazer os preparativos para a viagem aí, o que vocês quiserem. E daí agora é ação livre de vocês.
vocês sabem o caminho e a comitiva que vai até lá é vocês. Beleza? Calma, eu quero falar com o personagem de Matheus. Quando tá saindo depois do. Eu já falei, não quero comprar nada. Sai daqui. Eu tô do lado de fora, eu acendo um charuto, eu não fumo quando o Bo, que é o Julius, que eu chamo ele de Bo Lieutenant, acendo isso. Eu não quero vender, pelo menos não por enquanto. Vocês vieram do templo da Sônia, correto? Eu não. O Zandal que veio. Perdão, estava meio desnorteado, pois não? Se você olhar novamente assim pra Arissa, eu vou colocar veneno na sua comida. Cortou aqui o que eu queria fazer. Eu vou colocar veneno na sua comida. Não seja tão rude. Quem é a Arissa mesmo? É a NPC. Ah, tá, tudo bem. Ó, de novo, você tem 15 anos, 13, eu sei lá. Quem é esse gigante aí? Sim. Só A falando armadura de- e a massa de músculos não dizem nada. É a criança. Só falta me dizer que aquele velho tem 10. Se não me engano. Eu posso não ter visto muitas pessoas além da Faibela e todos os hobbits que agora são plantas e animais, então. Vocês não me enganam, eu tenho muita experiência. Não se preocupe, Zack. Ele fala pelos cotovelos. Mais uma coisa. Você é uma espécie de curandeiro daqui. Eu tenho certeza que essas coisas aí fazem mal. Isso é um pouco contraditório, não? Essa vacina causa autismo. No caso de Lucas é verdade. Eita! Foi mal, vou me botar aqui. Não, pô, os comentários. Ai, beleza. Parar de vacinar as crianças. Bem, vocês vieram pela estrada. Eu devo ter um mapa, não tenho, Jefferson? Pelo menos da região? Cara, você tem. Eu Se puxo não- assim, aí vocês passaram por essa rota aqui. Como estava o caminho? E o fornecimento de... Vocês viram mercadores passando por aqui? Que? Fornecimento? Maluco, a gente veio correndo. A gente não olhou nem pra trás pra ver se tinha assombração atrás. Acha que até a minha sombra ficou pra trás. Não, peraí. Ela tá aqui. Então, não sei. Enquanto vocês estão conversando, você só escutou um grito do Júlio. Paris! Treinamento! Já estou indo. Ela vai levar um cacete de licença. novo do Bo. Eu não tô nem aí. Também não. Enfim, eu tenho algumas anotações pra fazer, eu tenho algumas coisas pra lidar. Valeu, galera, que acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado, curtido as descrições, os personagens e o mundo até agora. Fica aqui para saber se a galera consegue chegar viva na cidade dos aleatórios. E é isso. Tchau, valeu e beijão.